Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje recebemos Lígia Pimentel, CEO e fundadora da Agrifato, uma empresa de análises do mercado agropecuário, e ela também foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do agro pela Forbes BR. O tema de hoje é a transição de governo e os impactos no setor agropecuário. Acompanhe na entrevista. Então, primeiro de tudo, eu queria te agradecer, viu, por você ter disponibilizado esse tempo de vir conversar com a gente. Tá? É um prazer, é uma satisfação pessoal estar conversando contigo, viu? E eu já queria começar te perguntando um pouco desse panorama, do cenário que o atual governo deixa para o setor do agronegócio. Ele arrumou a casa, como que a gente está nesse quesito? Por favor. Olha, a gente teve 2 anos aí no meio do mandato que foram bastante desafiadores em decorrência aí da pandemia, né? Então, os gastos emergenciais, tanto por conta do auxílio, né, o auxílio emergencial, quanto em decorrência aí da liberação dos gastos dos estados, né, dos governadores aí, e a gente sabe que teve muito gasto aí com compra de respirador, coisa que não deu certo, o hospital de campanha que nunca foi usado. Então, esses gastos, eles acabaram piorando muito o quadro fiscal do Brasil. Então, nós tivemos uma pedra no sapato ao longo desses 4 anos, que foram 2 anos, né, esse intervalo, que foram muito prejudiciais para o plano que se tinha de colocar a casa em ordem. Mesmo assim, no último ano, foi agora 2022, o déficit fiscal ele encolheu, isso foi um ponto bastante positivo, né? Houve uma parte de desonerações que fizeram a atividade econômica subir bastante e aumentaram a arrecadação, né, que é o que se chama lá de curva de Laffer, ou seja, como que pode eu arrecadar menos, né, eu diminuir a tributação e aumentar a arrecadação? Ora, que a gente chega num ponto, né, em que a tributação começa a ficar nociva, ela começa a desestimular investimentos. Então, como se retraiu aí uma parte da tributação, houve um estímulo à economia, fora a própria retomada econômica, depois daquelas paralisações do Covid, né? Dos lockdowns, etc. Então, foi um ponto positivo, né? Pela primeira vez em muito tempo, a gente até diminuiu o número de horas trabalhadas aí para recolher imposto no Brasil, né? Esse é um indicador bastante interessante. Eu acho que teve um papel interessante também do governo em melhorar o resultado das estatais. Então, a gente viu a Petrobras aí alcançando lucros recordes, e isso favorece também, porque é tudo reinvestido, né? Isso é trazido para dentro. E nós estamos vivenciando agora uma retomada de empregos, mas é importante lembrar que em 2020 e 2021 nós batemos recorde de desemprego, recorde histórico absoluto de desemprego. Foi até mais alto do que 2017, que foi um ano bastante complicado também. Mas agora, retomando, chegamos ao menor nível de desemprego desde 2012, se não me engano, tá? Então, a casa, ela tá mais arrumadinha, tá? Ela tá mais acertada para pegar, de fato, o tranco numa retomada de crescimento econômico. Perfeito. Para esse novo governo, com as declarações que a gente acompanhou, focando mais na carne mesmo, essa a ideia de reter as exportações para baratear o custo interno da proteína, o que você tem para trazer para a gente, para colocar na mesa? Você acha que isso seria algo possível de se fazer? Olha, possível sempre é. A pergunta interessante é bom isso? Olha, não seria bom. Nós temos 2 exemplos para dar, tá? O primeiro é um clássico exemplo da Argentina, né, que fez isso, atribuiu essa política ao seu governo lá pelos vindos de 2007, e de lá para cá, o que aconteceu foi que, quando o preço sobe, é porque falta produto. E muitas vezes isso é acompanhado com uma alta de custos. Se você impede que a carne continue subindo, você não tem estímulo produtivo ao produtor, porque tudo que dá lucro traz investimento. Tudo que traz investimento traz produção, produtividade, tá? E o que significa você cortar as exportações? Significa que você está impedindo o lucro para que haja reinvestimento, para que aquele desbalanço se equilibre, né? Então, o que aconteceu foi que, em um momento de desbalanço de pouca oferta, o preço começou a subir, o governo argentino limitou as exportações, tá? Limitando as exportações, no primeiro momento, o preço não subiu, o que fez os pecuaristas postergarem investimentos e até mesmo alguns deles quebrarem. Eles precisavam receber mais naquele momento. O mercado, a gente fala que o mercado é soberano, né? Com aquela redução da produção, o preço subiu ainda mais, o governo foi lá e cortou novamente mais uma parcela das exportações, e isso foi virando uma bola de neve.
até o ponto atual, em que o consumo per capita de carne bovina na Argentina caiu de 70 quilos per capita, era recorde global, né? Era o maior consumo per capita global, para os atuais 40, 45. Nunca mais se viu aquele nível de consumo per capita de carne, ou seja, a política ela não foi bem sucedida ao ponto de se levar mais carne para a população. Ela foi, sim, bem sucedida no sentido de reduzir o nível produtivo da Argentina. Então, a Argentina, né, ela acabou perdendo muito em produção. Um segundo exemplo que a gente pode utilizar para esse tipo de política é o setor leiteiro no próprio Brasil. A gente não exporta leite, lácteos no Brasil. Por quê? Porque o leite ele é visto como produto social, né? Então, ele é impedido de exportar. A gente depende só do mercado doméstico. O que aconteceu? O setor leiteiro no Brasil ele ficou extremamente defasado em produtividade quando a gente compara ao restante do mundo. Tá? Ou seja, não sobra mercado para onde vender e ter algum bônus, né? Para se dar um excedente aí de grana para investir na atividade, e a atividade, tecnologicamente, ela ficou extremamente defasada. Tá? Tanto que é uma reclamação dos produtores, das indústrias. Eles dizem, olha, como que eu vou investir se não sobra dinheiro? A minha margem é muito pequena. Então, a produtividade, ela fica baixa. E quem sofre com isso, no fim, é a população. Então, essa é uma questão. Agora, se você me pergunta se isso vai ser feito, de verdade, eu acredito que não. Tá? Se vai haver, apesar disso ter sido propagado como uma proposta de campanha, né? Sido, como se diz hoje em dia, ventilado por aí, eu acredito que isso não vai acontecer. Por quê? O mercado pecuário hoje ele está em queda. Ele subiu muito em 2020 e 2021, e da metade de 2021 para cá, ele veio caindo. Por quê? É uma etapa do ciclo pecuário, é um ciclo inerente específico da pecuária, né? E agora, depois de uma alta, numa fase de alta, né, explosiva, ele está em queda. Por que ele está em queda? Porque durante essa explosão, o pecuarista investiu. Quando ele investe, ele aumenta a sua produção. Aumentando a produção, aumenta a oferta. E hoje o que a gente está vendo é uma oferta maior, preços em queda. Tá? Mesmo com as exportações. Porque a grande crítica é, a gente está exportando muito. Olha, 2022 foi recorde absoluto de volume exportado. Mais do que 2020, mais do que 2021. E os preços estão caindo. Então, é o ciclo da pecuária, ele precisa ser respeitado. É uma atividade plurianual. Ela demora para se equilibrar de novo. Né? Não é em um ano que a gente consegue resolver o problema dos preços ao consumidor. Então, o que está acontecendo agora, né, naturalmente, de maneira natural, dentro de um mercado que ainda é livre, é que os preços estão caindo e a pressão no varejo diminuiu. Então, hoje a gente vê mais promoções de carne, mais oferta, e isso diminuiu a pressão inflacionária que a carne traz para a cesta básica. Então, acredito que com esse efeito não vai ser necessário, né? Essa promessa ou essa sugestão, ela vai ser abandonada, porque não vai ser necessário fazer. O próprio mercado já se regulou. O importante é a gente abandonar políticas populistas que não conhecem ou ignoram o funcionamento natural do mercado e entender que em alguns momentos a carne fica mais cara mesmo pela falta do produto. Se o preço está subindo, sobra dinheiro para o pecuarista investir, ele investe, a produção cresce. Quando a produção cresce, o preço cai. Exatamente o que aconteceu em 2020 e 2021 e está acontecendo agora em 2022 e deve se manter em 2023 esse oposto de queda. Olhando todas as coisas que foram ditas, algumas até já comentadas e descartadas, como relação de prender grãos, né, de trancar grãos aqui, já falaram que utilizar a Conab para isso, só que a Conab tem uma estrutura limitada, não vai conseguir realmente ser efetiva nessa questão. O que realmente é a sua preocupação? Eu queria entender a sua opinião sobre isso, qual a sua principal preocupação, ou elenca aí pelo menos umas 3 para que a gente fique de olho. Olha, como dito, a Conab ela não tem estrutura para fazer esse estoque regulador hoje. Além de a gente ter uma capacidade que é muito limitada, são 2 milhões de toneladas, é pouco, né? Essas 2 milhões de toneladas teóricas, elas estão em armazéns defasados, tanto estruturalmente quanto logisticamente. Por quê? Porque o agronegócio ele é tão dinâmico que se eu falar para você que eu conheço ele hoje, eu preciso ter parado de estudar ele ontem, meia-noite, entendeu? Assim, então, o agronegócio ele é muito dinâmico, né? Há boa parte dos armazéns que estão logisticamente em locais que não são mais adequados, porque a coisa foi mudando, né? Por exemplo, a pecuária já foi muito forte em termos de produção de carne no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Hoje a gente está migrando essa produção para Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Rondônia. Então, assim, a pecuária, o agronegócio ele é muito dinâmico.
Então, dito isso, a gente não tem condições para a Conab fazer esses estoques reguladores hoje. Isso é uma outra campanha, promessa de campanha vazia. E isso é uma coisa que me surpreende muito, porque a gente discute, né? Primeiro, olha, prometeu. Ah, todo mundo fica empolvorosa, todo mundo vê depois que não é factível de ser realizado, e todo mundo fala, ah, tá vendo? Isso nem vai acontecer. Mas, cara, isso está sendo prometido, né? É o que a gente chamava antigamente de estelionato eleitoral. Então, isso não, né, são promessas totalmente vazias, incompatíveis com a realidade, a não ser que haja um investimento massivo em estrutura, né? Isso, de fato, poderia acontecer. E aí a gente tem que ir para a segunda questão, ou, na verdade, para a terceira questão, né? Que seria, tá, já que nós vamos estocar, né, nessa capacidade de 2 milhões de toneladas, nesses armazéns aí defasados estruturalmente e logisticamente, nós vamos armazenar o quê? É arroz, é feijão, milho, soja, trigo. Então, assim, é uma promessa vazia, a não ser que haja uma política bem estruturada de investimentos nessa área. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu sou defensor, assim, do livre mercado. Acho que o mercado, ele se regula. Quando você remunera o produtor, ele tem uma mania muito forte de olhar para o retrovisor, tá? E quando ele olha para o retrovisor, ele repete o que deu certo no ano passado. Só que todo mundo olha para o retrovisor e todo mundo repete o que acontece no ano passado. O que acontece? Nesse ano o preço cai. Então o mercado, ele tem uma tendência muito forte de se autorregular em termos de preço. O que está muito caro esse ano gera investimentos, gera apostas, né, de investimentos, e no ano seguinte acaba se regulando. Isso é normal em qualquer mercado, tá? Então eu aposto muito nessa liberdade no mercado. Já me falaram também, e se a gente só limitar um teto, ou um teto de exportações atrelado à produção? Eu falo, gente, tem tantas variáveis no mercado. Imagina que o consumo doméstico, por exemplo, explodiu, né? Ou o consumo internacional. Você não vai conseguir colocar todas as variáveis nessas limitações. É impossível. Isso é uma grande arrogância da nossa parte pensar assim. O mercado, ele é muito grande, ele sofre o efeito de muitas variáveis, né? Às vezes os custos explodem, tá? O produtor, ele precisa de um adicional para se manter ali na atividade, para não quebrar, porque se ele quebrar ano que vem, não vai ter ele mais produzindo. E ele está fora, e aí os preços sobem mais ainda. Então a gente precisa deixar o mercado trabalhar livremente para ele se autorregular. Isso é importante tanto nos grãos quanto na carne bovina e nos demais produtos. Perfeito. Aí você acredita então que o maior foco nosso de preocupações seria coisas como demarcações de terras, insegurança jurídica, o que seria essa real preocupação do que realmente poderia ser factível de acontecer? A maior preocupação, e isso já se tornou assim muito palpável já no dia seguinte às eleições, ao resultado do segundo turno, né? A segurança jurídica e o Estado de Direito. Tá? Essa é a maior preocupação, definitivamente. E isso atinge basicamente toda a sociedade civil, apesar de algumas pessoas sentirem isso menos, né? Porque estão em áreas urbanas. Mas o produtor rural, ele fica mais vulnerável a esse tipo de medida. Por que eu estou falando isso? Nós temos vários subassuntos dentro desse assunto de segurança jurídica. Então, nós temos lá demarcação de terras indígenas, questão fundiária, de reforma agrária, tá? Nós temos direito à propriedade privada embutido aí. Então, na segunda-feira, o ministro Barroso assinou um decreto que prevê aí, e que parece que já tem maioria no Supremo, tá? Para ser aprovado, que prevê a formação de comissões que vão intermediar a reintegração de posse das propriedades. Ou seja, vamos traduzir. Você tem lá uma propriedade, seja urbana ou rural, tá? Isso tanto faz. Não está especificado lá no decreto se é urbano ou se é rural, então recai sobre todos os imóveis, tá? Mas lembrando que o produtor, obviamente, ele é mais exposto aí. Então, o que acontece? Você tem a sua propriedade invadida, você vai à justiça, você tem aí o direito à reintegração de posse, mas ela não pode acontecer imediatamente. A partir da sentença de que sim, você tem o seu direito à sua propriedade e aquelas pessoas não deveriam estar ali, você precisa estabelecer uma comissão que vai intermediar a saída dessas pessoas, tá? E antes dessas pessoas saírem, elas precisam ter designado já para onde elas devem ir. Então, assim, isso na prática extingue o direito à propriedade privada. Tá? Por quê? Porque isso estimula pessoas que não têm para onde invadirem. Ora, eu vou invadir, alguém vai resolver meu problema. Ou eu fico lá ou vou me colocar em algum lugar. Isso é um estímulo à invasão, é um estímulo ao desrespeito ao princípio de propriedade privada, inclusive previsto em Constituição. Então, isso é uma preocupação gigantesca do produtor
Quem está nas zonas urbanas é menos afetado, obviamente, mas ainda assim está sob risco, acho que as pessoas ainda não entenderam, porque não sofrem com esse problema, tá? Mas isso é uma afronta direta ao princípio do direito à propriedade privada que existe no Brasil. Lembrando, eu tenho até uns números aqui para trazer para você, quando a gente fala de atribuição de terra, tá? Nós temos aqui no Brasil 14% do território nacional já destinado a áreas indígenas, então a gente está falando aí da revogação do Marco Temporal de 1988, que estabelece as áreas indígenas, tá? Hoje é 14% do território nacional, é bastante. É maior que a área de agricultura. Exatamente, é maior que a área de agricultura. A área de agricultura hoje no Brasil é 7,8% do território, tá? É quase que o dobro, vamos falar aí. Quando a gente fala, deixa eu pegar aqui um outro dado interessante para você. Quando a gente fala de áreas destinadas à reforma agrária, a gente está falando de mais ou menos. Peraí que eu não peguei. Não estou achando aqui. Nós temos aqui mais 10% já nas mãos do INCRA para a reforma agrária. Então, são 25% do território nacional já em áreas destinadas a esse fim. E nós temos mais 18% do território nacional para áreas de conservação, que estão em parques, né, e etc. Então, nós temos aí praticamente 45% do território nacional já destinado a esses fins, certo? Então, assim, isso traz uma insegurança muito grande. Não falta terra no Brasil para assentamento, não falta terra no Brasil, tá? Hoje. A gente tem uma área hoje, tá? Terras para reforma agrária, a gente tem 1,5 vezes a área de produção de grãos no Brasil, que hoje é destinado para a reforma agrária. Então, isso traz, né, obviamente, uma insegurança muito grande para o produtor, que fica preocupado, né, que dá, obviamente, o seu melhor. Lembrando que metade das áreas de preservação no Brasil, tá? Que são de livre preservação, fora dos parques, mas áreas livres de preservação, metade estão dentro de imóveis rurais particulares. Então, o produtor, inclusive, já faz um bom papel preservando essas áreas, né? Inclusive, essas áreas, elas têm aí, a gente estima, tá? Que elas têm um valor de mercado de mais de 3 trilhões de reais. Há um custo anual, mais ou menos, de 280 bilhões de reais. Por quê? Você tem que pagar imposto sobre a terra, você tem que cercar, você tem que vigiar, que se alguém entrar e desmatar, a culpa é tua. Se alguém entrar e matar a fauna brasileira, a culpa é tua. Então, assim, tem todo um valor ali, um custo de manutenção dessas áreas. Então, o pecuarista, o produtor, ele se vê aí onerado, né, com essas políticas que tiram a segurança dele. Tá? Muitas responsabilidades, muitos deveres e poucos direitos, e alguns direitos incertos. Então, isso traz um caos muito grande, e eu arrisco dizer aqui para você, com bastante segurança, que isso traz menos paz no campo. Tá? A gente pode, diante dessas medidas, dessa insegurança, voltar aos tempos antigos de muito conflito armado no campo, e isso é ruim, obviamente, para todo mundo. Estamos de volta com o programa Porteira Aberta e antes de continuar o nosso bate-papo com Lígia Pimentel, você vai acompanhar agora uma reportagem de um evento que enaltece os esportes equestres. É a 5ª edição do Malai Horse Week. O Aras Twin Brothers mais uma vez realizou uma grande competição entre os amantes de cavalos. É a 5ª edição da Horse Week no Malai. O evento reuniu provas como handshorting, team roping, laço comprido técnico e 3 tambores, além de leilões com os melhores exemplares. Nós criamos esse evento por ser num lugar totalmente diferente, né? Com resort, dentro do resort, e a gente buscou realizar nesse evento o que a gente faz mais ou menos na Semana do Cavalo, os leilões e as provas e tudo que envolve o segmento equestre. Então começamos o evento ontem com a prova de 3 tambores, aí nos dias de hoje, amanhã e domingo continuam as provas de laço em dupla, 3 tambores e team roping. Os leilões também começam hoje. Nós teremos 6 leilões. Hoje tem o leilão de tambor e pent horse. Amanhã nós teremos os leilões de gado sem lepol e à noite o leilão de quarto de milha e trabalho. E domingo o leilão de moares e logo em seguida o leilão de babies. Os competidores não pouparam esforços durante as provas, como o Adilson, que levou 2 troféus para casa lá no Mato Grosso do Sul. Ele cuida de cavalos há mais de 40 anos.
Primeira vez que eu estou vindo aqui no Malai e sempre venho para o estado, né, competir. É a primeira vez que estou competindo aqui. Deus abençoa a gente hoje com a categoria aberta júnior e reservado. E campeão do Porto Futuro e terceiro do Porto Futuro. Então, só agradecer a Deus. E vai levar esses troféus agora para casa orgulhoso. Sim, graças a Deus. Cada conquista é um sonho realizado, né? E fiquei mais contente com essa égua aqui do Mato Grosso, de um cliente meu aqui de Sorriso. E Deus abençoou que nós ganhamos nela. Eu venho aqui falar que é uma prova que tem tudo para crescer e a gente precisando da gente, a gente sempre todo ano, se Deus quiser, vai estar aqui competindo. Eu estou vindo agora do Nacional de agosto, reservei o Nacional, o Porto Futuro, reservei o Derby. Fui para o Congresso, fiz um terceiro e 2 quartos lá no Derby, no Congresso no Sul. E hoje eu já estou aqui no Mato Grosso. Andei do Iapoca ao Chuí rapidamente aí, só para vir correr essa prova. Mas é muito bom. O Mato Grosso é um estado que tem tudo para crescer no laço comprido. Como o nosso estado também, o Mato Grosso do Sul, vem crescendo cada dia mais. E como é que está a expectativa para essas provas futuras aí? A expectativa é como a gente vem esperando todo ano. Eu até brinco com os guris, a gente fica velho, acho que mais cedo que todo mundo, porque a gente chega em casa de um Porto Futuro pensando no Porto Futuro do ano que vem de novo, né? E o ano parece que nosso passa mais ligeiro do que para os outros. A gente tem na batalha, eu já estou com 25 anos treinando cavalo e estamos aí nessa correria, mas graças a Deus tá dando muito certo. A gente é de Sorriso, essa potra eu comprei ano passado e deixei nas mãos do treinador baiano, né, que é uma pessoa consagrada aí no laço técnico, e pela oportunidade de Deus a gente vem tendo muitas vitórias e trazendo muita alegria a Young Pop Gear, que é a potra. Ela foi reservada campeã no Pré-Futurity em Bandeirantes e hoje aqui nesse grande evento do Malai Horse Week aqui no Mato Grosso, ela se consagrou já 2 vezes campeã em 2 categorias. E ela vem de uma linhagem hoje aí que está se tornando revelação no mercado do laço técnico, que é o Pop Gun, um cavalo que está tendo uns passos longos aí para essa linhagem, para esse tipo de modalidade que é o laço técnico. Perfeito. E ela vai participar de mais alguma modalidade aqui? Vai participar, na verdade. Ela tem mais 2 modalidades para participar. Inclusive eu mesmo que estou iniciando, vamos brincar também e tentar correr aí pelas forças dos amigos aí que nos motivaram. O laço é isso, né? Muita amizade, então isso é o bacana e diferencial desse esporte. Perfeito. E como é que tá essa expectativa aí? Expectativa muito boa, na verdade, coração, né? Fica um pouco acelerado. Eu já laço comprido, sou um grande admirador disso e também um grande admirador da raça quarto de milha. E hoje a gente vai estar estreando aí, vamos ver a vontade de Deus. Estamos aí animados para competir. No final do mês, acontecerá o encerramento do Circuito das Provas e CAE, um dos organizadores do evento, deixa um convite para quem gosta de cavalos. Dia 26 de novembro, é o encerramento nosso, com o final da última etapa do circuito, onde teremos as provas de 3 tambores e laço em dupla. Um evento bem bacana, que a gente faz a entrega de prêmio dos melhores do ano, a gente faz um jantar com esse encerramento. Então é um evento muito bem feito já também e muito bacana. Eu gostaria de convidar a todos para esse encerramento no dia 26, a entrada é franca, as provas vão ocorrer durante todo o dia e à noite será o jantar de entrega de prêmio dos melhores do ano. Então gostaria da presença do público e dos competidores e também desejar uma boa sorte aos que estão presentes nesse evento, boa sorte aos competidores e aos vendedores e aos compradores que estão presentes com a gente aqui durante esse evento. E agora vamos ficar por dentro das principais notícias do setor agrícola com o nosso quadro Minuto Agro. Durante o 6º dia da COP27, o governo brasileiro anunciou o projeto Vertentes em parceria com o Banco Mundial. O projeto visa combater a desertificação, promover o manejo sustentável das cadeias da soja e da pecuária de corte, além de recuperar áreas degradadas, diminuir a emissão de gases de efeito estufa e promover a biodiversidade. O projeto deve abranger mais de 47 milhões de hectares do Cerrado, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Ao todo, os investimentos somam mais de 25 milhões de dólares,
financiados pelo Programa de Impacto de Sistemas Alimentares, Uso da Terra e Restauração. Em outubro, as exportações de café somaram cerca de 3,471 milhões de toneladas de sacas de 60 quilos, o que representa uma queda de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em receita, o resultado cresceu cerca de 30,5% no mesmo comparativo, saltando de 653 milhões de dólares no ano passado para 852,5 milhões neste ano, sendo a maior receita desde 2011. No acumulado do ano, de julho até o final de outubro, o Brasil embarcou 12,288 milhões de sacas, que renderam 2,9 bilhões ao país, um recorde histórico para esse intervalo. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E as exportações brasileiras de mamão também recuaram na parcial do ano, com queda de quase 20% em relação ao mesmo período de 2021, entre janeiro e outubro. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o volume embarcado foi de cerca de 34 mil toneladas. Já a receita arrecadada foi de 42 milhões de dólares, com um recuo de 2% na mesma comparação. Especialistas do CPEA apontam que a queda se dá, sobretudo, devido à baixa oferta nacional e aos altos preços no mercado interno. Para os últimos meses do ano, a expectativa é de que as exportações devam seguir contidas. Para acompanhar as principais notícias do mundo do agronegócio, fique ligado aqui no Minuto Agro, acessando agroplus.tv. Até mais! E a nossa equipe acompanhou a pesagem final da prova de ganho em peso da Nelore Mato Grosso. Acompanhe na reportagem. Na última semana foi realizada a última etapa da prova de ganho em peso da Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso, em parceria com a Universidade Federal do Estado. O experimento avaliou o desempenho nutricional e produtivo dos animais Nelore e apontou taxas de ganho de peso que chegam a 1,2 kg por dia. Hoje a gente está celebrando, a finalização de mais um experimento que a gente tem em parceria com a Nelore MT, a Cargill, onde a gente avaliou um ciclo completo, que a gente chama de ciclo completo numa pecuária intensiva. O que a gente fez aqui? A gente pegou, é um experimento inédito, onde a gente conseguiu pegar desde o início esses animais no desmame, pegamos os animais, colocamos em confinamento, na recria. Esses animais tiveram 2 ganhos diferentes de peso, os animais ganharam 800 gramas dia e outros animais ganharam 1,2 kg dias. E após esse momento, não entraram no período de chuva, a gente quis avaliar 2 níveis de ganho de peso para cada um dessas categorias que estavam no confinamento durante a recria. Então a gente avaliou animais que foram para o pasto somente com mistura mineral aditivada e animais que foram receber suplemento proteico energético. E avaliamos também o desempenho desses animais. Obviamente que a gente não está avaliando somente ganho de peso. A gente está avaliando desempenho produtivo, desempenho econômico, desempenho nutricional, o que acontece dentro do animal, acompanhamento do que vai acontecer com a carne, com a carcaça desses animais. Tudo isso está sendo acompanhado. Após essa fase de recria, esses animais foram levados à terminação e aí esses animais entraram para o sistema de terminação intensiva a pasto, onde em média, a gente pode colocar em média, eles receberam mais ou menos 1,5 do peso corporal em concentrado em suplementação. Os bovinos chegaram até a fazenda com um peso vivo de 7 arrobas em média e saíram para o abate com cerca de 20 arrobas. Um dos pontos avaliados foi o resgate de bezerros na transição entre o período de estiagem e a chegada do período das chuvas, além do protocolo de nutrição mais adequado para o tratamento do gado durante o processo e no pós-resgate. O objetivo final era verificar se houve impacto desse sistema na qualidade da carne, no desempenho produtivo e na rentabilidade. Eles entraram na fase de desmama e aí, desde então, eles passaram por 2 etapas na desmama. Como eles chegaram aqui na seca, no auge da seca, esses bezerros, na época, foram confinados no sistema de resgate, ou também conhecido como sequestro, e lá permaneceram por 90 dias. Foi quando, nas primeiras brotas ali, nas primeiras chuvas, no mês de dezembro, nós soltamos esses animais no capim, mas lembrando que já foi um capim consolidado, como esse que vocês estão vendo aqui. Nós retornamos esses animais no pasto para a segunda etapa, mas ainda na fase de recria. Então, completamos a fase de recria no mês de julho
E aí esses animais entraram na fase de terminação a pasto, no semi-confinamento, na verdade no TIP, terminação intensiva a pasto. Esses animais receberam no coxo uma suplementação à vontade, em torno de 2% do peso vivo deles, mas vale lembrar que os desafios da prova foram vários, como qualquer fazenda comercial. Então a nossa ideia é mostrar sim, que o resultado obtido aqui pode ser replicado com bastante acurácia na sua propriedade também. E a gente quer mostrar qual modelo deixa mais dinheiro. O presidente da associação ressalta que o trabalho realizado foi um projeto ousado e que o objetivo é contribuir para a modernização da pecuária para que os produtores consigam alcançar uma boa rentabilidade. Foi um projeto audacioso. Nós fizemos uma prova com 600 animais, sendo 20 produtores, cada um com 30 animais. É uma maneira de intensificar os animais com precocidade e ganho de peso. O sonho da gente era abater esses animais na faixa de 25, 26 meses. E nós já abatemos uma parte com menos de 24 meses e estamos abatendo esta agora com 26 meses. E agora você vai acompanhar o final da nossa conversa com Lígia Pimentel, CEO da Agrifato. Lígia, eu já queria te agradecer, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho da sua agenda para conversar conosco. Para encerrar, para finalizar, nós recebemos alguns comunicados, alguns nomes apontados para o Ministério da Agricultura. Eu quero saber o que você tem ouvido aí sobre esses nomes, o que você pode trazer para a gente, por favor. Nós temos um grande favorito aí, precisa ver se vai ser isso mesmo, que é o Neri Geller, né, que já foi ministro na época da Dilma. É aqui do Mato Grosso também. Isso, né? Neri Geller, ele foi ministro na época, em 2012, quando se estava aprovando o Código Florestal, né? Se estava sancionando o Código Florestal. Eu me lembro muito bem da audiência, né? Dessa implantação aí, né? Dessa aprovação do Código por fim, depois de muita discussão. Lembrando que o Código Florestal ele é jovem, ele tem 10 anos praticamente, uma década. 10 anos para uma lei, né? É pouca coisa. E ele já está sendo questionado atualmente. Eu me lembro bem que, na época, o Neri Geller ele foi bastante inócuo, vamos falar, bastante cuidado ao usar as palavras, no sentido de defender o produtor. Por quê? Pela primeira vez na história, de maneira inédita, a lei do Código Florestal ela foi aplicada de maneira retroativa. O que significa isso? Né? Que antes do Código Florestal, havia áreas que haviam sido desmatadas dentro da lei. Tá? Legalmente desmatadas, áreas abertas para a produção de alimentos. Lembrando que, por exemplo, na década de 70, nós éramos importadores de feijão. O Brasil era um país muito mais miserável. Então, havia necessidade de se produzir alimentos. O governo distribuiu linhas de crédito bastante estimuladas por juros baixos para se abrir novas áreas para a produção de alimentos. Isso povoou o Centro-Oeste e fez a gente explodir como grande expoente de produção de alimentos. Tá? Isso foi uma transformação na cara do Brasil, tá? Que hoje está sentado em cima de uma mina de tudo que o mundo quer. Né? Recursos naturais, energia limpa, comida, que traz segurança alimentar e paz, e etc. E o que aconteceu foi que, a partir do advento do Código Florestal, e isso não foi defendido pelo ministro na época, no dia seguinte do Código Florestal, quem estava dentro da lei e tinha desmatado, derrubado áreas legalmente, automaticamente se tornou um ilegal. Tá? Isso é inédito. Por quê? Faz de conta que eu estou passando numa via a 90 por hora dentro do limite de velocidade de 90. Tá? E hoje eu passei. Amanhã a lei cai para 60 por hora, eu tomo multa por ter passado ontem a 90. Isso não pode. Você está entendendo? É uma inconsistência. Isso traz uma insegurança jurídica. Então, no dia seguinte, o produtor teve que correr atrás para reflorestar as suas áreas, para atender às novas exigências do código, sendo que, até ontem, ele estava legal. E aí, o que você faz? Você joga no mesmo balaio quem é legal, quem trabalha dentro das regras e quem não trabalha dentro das regras. É todo mundo igual, agora ilegal. Então, assim, eu senti uma inocuidade da atuação dele naquela época em prol do produtor. Lembrando que ele era ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, eu achei até que a Isabela Teixeira, que era ministra do Meio Ambiente naquela época, defendeu mais produtores do que ele. Teve algumas inserções dela que me chamaram muita atenção.
E, assim, para mim aquilo ficou muito marcado, né? Então eu acho que fica aí já dado o tom, tá? Tem uma questão muito importante que o Lula nunca se furtou em nenhum debate, nenhuma questão, em nenhuma entrevista de falar que ele é a favor, por exemplo, de demarcar novas áreas indígenas. Isso vai desapropriar muita gente que hoje tem propriedade nessas áreas, traz insegurança jurídica também. Já estão querendo revogar o Código Florestal e colocar algumas diretrizes internacionais para delimitar aí quais são as nossas regras aqui dentro. Como eu te falei, o Código Florestal ele é jovem, ele tem 10 anos, isso também traz insegurança jurídica. Então, se o ministro for bem alinhado ao governo e essas propostas, né, eu acho que traz aí uma preocupação muito grande para o setor, lembrando que é o setor que mais favorece a positivação da nossa balança comercial, grande responsável por empregos no Brasil, por arrecadação, tá? E grande responsável aí por ter segurado a onda do Brasil durante a pandemia, né? E que está sendo um dos responsáveis também pela essa alavancagem do Brasil saindo da crise e agora sendo um dos países que mais cresce no mundo. Então isso me preocupa, assim, bastante, porque eu falo que o agronegócio ele é a galinha dos ovos de ouro, né? A gente critica muito o Brasil, assim, sempre criticou, né? Porque o Brasil é pouco industrializado, a gente produz poucos manufaturados, né? Mas hoje, quando a gente olha a crise de produção de alimentos, a China querendo comer muito, quando a gente olha a guerra lá na União Europeia, a falta de gás natural para abastecer a produção de energia na União Europeia, o que isso está fazendo com a inflação, inclusive de alimentos, tá? Se você pegar aí na Alemanha, por exemplo, a inflação da produção de alimentos do ano passado para cá já ultrapassou 45%. É muito, tá? É muito. Isso acaba com o produtor. Então, se você pensar que a gente tem produção eficiente, barata, baita parque hídrico, baita parque geográfico, né? Sol praticamente o ano inteiro, capacidade de armazenar alimentos durante a safra para se manter durante a entre-safra, a gente está sentado em cima de uma mina, né? Do melhor país do mundo. Então, não valorizar isso e não respeitar o que foi terra atribuída e o que é terra produtiva, isso para mim é muito ruim. Certo. Lígia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço demais você ter disponibilizado esse tempinho pra gente. Sempre que quiser, nós estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela honra de estar aqui, falar com vocês, pelo convite. É um grande prazer. Obrigada mesmo. Valeu, obrigadão, até a próxima. E o programa Porteira Aberta vai ficando por aqui. E se você quiser rever esse programa ou qualquer outro, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv. Eu te vejo no próximo sábado, no próximo Porteira Aberta. Até lá!